Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana de aulas, tá? Hoje a nossa aula é de matemática, tá certo? Onde trabalharemos sobre medidas de comprimento não padronizadas. O que vocês lembram sobre medidas de comprimento não padronizadas? Já foi trabalhado, lembram? Estamos revisando, na verdade. Meus amores, primeiro vamos relembrar o que é medida de comprimento, tá bom? Medida de comprimento é tudo aquilo que podemos medir, como largura, altura, algum espaço, pessoas. Sabemos que existem as medidas padronizadas e as não padronizadas, tá? Hoje o nosso foco é as não padronizadas. Antigamente, crianças, as pessoas elas não tinham instrumentos de medida como nós temos hoje. Então, o que acontecia? Elas usavam partes do corpo, tá? Para estar medindo os objetos. Elas utilizavam o palmo, o passo, o pé, a polegada. Vamos compreender cada um deles. Medidas não padronizadas: palmo, passo, pé e polegada, né? Não podemos esquecer também dos dedos. Também podemos medir com o dedo, tá bom? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão todinha aberta, tá vendo? Medindo desde o dedo polegar ao mínimo. O passo era uma unidade de medida de comprimento usada no Império Romano. Essa unidade antiga de comprimento é equivalente a 2,5 pés. Pé. O pé é uma unidade de medida de comprimento. Ele corresponde aproximadamente a 12 polegadas. Mede-se do final do calcanhar ao dedão do pé. A polegada tem sua origem na Idade Antiga, onde os romanos mediam o comprimento do próprio polegar. Como é feita essa medida? Da ponta do dedo até a primeira junta do polegar. As partes do corpo, né, elas ainda podem ser utilizadas para estar medindo objetos, mas foi-se necessário estar criando uma padronização. Por quê? Porque as pessoas, elas perceberam que temos tamanhos diferentes de mãos e dos nossos pés, né? Varia muito a medição, seja de palmos, seja de mãos, seja de passos, varia muito de uma pessoa para outra. Vocês sabiam? Vamos aqui observar o exemplo. Aqui eu medi a minha mesa e precisei de 6 palmos e meio para medir a minha mesa. Agora, observe que o meu pai também mediu com a mão dele. Ele já precisou de 5 palmos apenas. Isso acontece porque a mão do meu pai é maior do que a minha. Podemos perceber que as unidades não padronizadas são aquelas medidas na quais, né, não tem uma medida fixa, tá? Por exemplo, nós temos a polegada, nós temos o pé, o palmo e o passo, como vimos anteriormente. Crianças, tenho aqui alguns objetos, certo? Onde podemos estar realizando medições, né, utilizando partes do nosso próprio corpo, tá? Tenho aqui, né, uma mesa de um tamanho menor. Tenho aqui o livro, caderno, uma agenda, uma caixa, tá certo? E muitos outros objetos, né, que nós temos na nossa casa e que vocês podem estar, né, fazendo essa experiência, tá bom? De estar utilizando partes do corpo de vocês para estar realizando as medidas. O livro, vamos aqui observar, ó, 1,5, 1 palmo e meio. E vocês podem também estar realizando essa experiência para saber quantos palmos, certo? É a medida do seu livro, tá? Nós temos aqui uma agenda, temos um caderno, que também vocês podem estar fazendo essas vivências para conferir a medida, tá? Gente, mais uma vivência. Nós temos aqui um banquinho e vamos estar aqui
sabendo a medida, ó. 1, lembrando que é a mão bem aberta, né? 2. Então, 2 palmos. E se fosse você, será que também daria 2 palmos? Não, professora, porque varia de tamanho. Observem que parte do corpo podemos utilizar para sabermos o tamanho desse corredor. Que tal o passo? Só que, claro, eu, por exemplo, daria um resultado. E uma criança ou uma outra pessoa certamente daria outro. Por quê? Porque temos tamanhos diferentes. Observem, qual parte do corpo vocês usariam para saber a medida do caderno de vocês? Sugestão, polegada, né? Cama, imagine a cama de vocês. Que tal utilizar o pé? É possível, gente, utilizando o pé para saber a medida de uma cama? O que é que vocês acham? Aqui, pessoal, vocês estão observando a sala, que é um pouco maior. Podemos utilizar o quê para medir? Os passos.